É assim que eu crio conteúdos de valor sendo designer lá para o Instagram. E tu pode criar também. Para fazer essa minha produção de conteúdo, eu separo a semana para produzir todos os conteúdos. Então, eu separo um dia da semana só para mim escrever os ganchos, os temas e os roteiros, e outro dia só para criar os designs dos carrosséis que eu vou postar nessa semana. Às vezes não dá tempo de criar todos os designs, aí eu deixo somente as capas prontas e durante a semana eu vou criando o meio, né, desse carrossel já com a copy dele toda pronta. E para fazer essa produção, eu utilizo as narrativas. Então eu vou contar aqui para vocês quais narrativas eu uso e o que eu posto cada dia da semana referente à narrativa. No momento, eu estou utilizando 4 narrativas para fazer essa produção. Então, a narrativa de valor, narrativa de posicionamento, narrativa de resultado e narrativa de conexão. Cada uma eu posto em um dia da semana, sendo que a narrativa de valor eu posto 2 vezes por semana e depois eu vou te dizer certinho quais os dias que eu posto cada uma. Então eu tô aqui com a minha colinha pra falar pra vocês certinho o que eu vou postar em cada dia. Então na segunda eu posto a narrativa de valor. O que seria essa narrativa de valor? Seria algum post que eu ensino algo pra minha audiência. Então listas, posts salváveis de indicação, são conteúdos que vão ser salvos e que eu vou ensinar algo pra minha audiência. Então ela vai ter aquela sensação de pequena conquista quando ver o meu conteúdo. Então a narrativa de valor eu posto 2 vezes por semana, na segunda e na quarta-feira. Então, eu posto esses 2 dias. Então, na terça-feira é narrativa de posicionamento. Então, segunda valor, terça posicionamento. E o que seria essa narrativa de posicionamento? São narrativas onde eu mostro o meu conhecimento, a minha experiência através de histórias. Eu gosto de utilizar storytelling para trazer essa narrativa de posicionamento. Então, eu mostro ali, além dos resultados que eu tenho, como que eu entreguei, mostro minha visão sobre o mundo, meus princípios, valores, enfim, tudo que vai fazer a minha audiência confiar mais em mim. Então, eu posto isso na terça-feira. Na quarta, né, narrativa de valor de novo. Na quinta-feira é narrativa de resultado. Então, eu pego todos os resultados e feedbacks que eu tive das alunas e compartilho isso na quinta-feira. Então, pode ser um post de portfólio, apesar que já está bem batido esse postfólio, né, que o pessoal compartilha, mas dá para te trocar o gancho e fazer algo bem legal, mostrando os teus resultados. Eu posso fazer um carrossel com storytelling também, mostrando o que as minhas alunas, né, tiveram de resultados aplicando os meus templates, aplicando meu método e tudo mais. O importante nesse dia que tenha conteúdos que eu mostre os feedbacks das minhas alunas, então o que elas estão falando sobre mim, sobre o meu trabalho, e também mostre na prática os resultados em si. E na sexta-feira são conteúdos de conexão, então são conteúdos mais compartilháveis, conteúdos mais leves, e eu confesso para vocês que eu gosto de criar aqueles conteúdos de meme, de identificação, porque eu tenho um público bem característico que compartilha isso. Mas não é o meu formato de conteúdo favorito, então eu acabo pecando um pouco nessa parte, mas eu resolvi trazer aqui igual esse tópico, porque pode ser um conteúdo que tu goste de criar. Então, recapitulando, segunda valor, terça posicionamento, quarta valor de novo, quinta resultado e sexta conexão. Vale lembrar que em todos os cards de CTA dos meus carrosséis, eu coloco CTA para venda. Aconselho? É aconselhável pelos grandes mentores? Talvez não, mas eu coloco porque eu nunca sei qual carrossel que vai viralizar. E eu tenho um alcance muito grande lá no Instagram de carrosséis que viralizam depois de um tempo de serem postados. Então eu sempre coloco o CTA para venda baseado no produto do mês que a gente está trabalhando. Então, a minha mentora, a gente senta junto, a gente programa o que vai ser o tópico do mês, o produto do mês, algum produto que eu já tenho, enfim, e eu crio todos esses conteúdos com base nisso. Então, todos eles têm o mesmo objetivo. Por exemplo, esse mês eu estou focando nos meus templates de designs do Canva. Então, é um pack de templates onde tu pode adaptar do teu jeito e todos os conteúdos que eu tô criando pro feed, eles têm CTA para venda dos templates. E cada uma dessas narrativas eu coloco como tema central do post
os templates. Então eu tenho que mencionar algo sobre os templates. Então sempre coloco CTA de venda em todos, porque tem carrosséis que alcançam muitas pessoas, daí se não tem CTA de venda, o que a pessoa vai fazer depois de ver meu post? Então eu sempre penso nisso. E como que eu monto esses conteúdos? Tem muito conteúdo chato no mercado, muito conteúdo chato. As pessoas usam o gancho do ChatGPT, escrevem o post do ChatGPT e dá para usar assim o ChatGPT de uma forma que tu consiga escrever bons conteúdos, eles performarem bem, terem um design legal, sem ser tudo 100% de usando só coisa pronta ou fazendo um post horrível. Então tem como fazer isso sem ficar ruim. Então o que que eu faço? Primeiro, eu separo um banco de ganchos. Então eu tenho um banco de ganchos com muitas opções e não são ganchos necessariamente prontos para o meu nicho. Às vezes é um gancho pré-pronto, aqueles ganchos adaptáveis. Então, X coisas que eu aprendi depois de fazer X ação. Ganchos assim, que eu consigo adaptar para vários temas diferentes. Então, eu tenho esse banco de ganchos e eu vou adaptando esses ganchos conforme o produto que eu estou falando dentro do mês. Então, esse mês é dos templates, eu vou adaptar os ganchos com base nos templates. Então, tem um gancho muito bom. E também eu escrevo todos os carrosséis, todos os meus posts antes de enviar para IA corrigir ou qualquer outra coisa. Então, eu abro o Notion, já tenho o gancho pronto, então eu já sei qual vai ser a ideia daquele post. Eu escrevo todo o rascunho, todo errado, com erro de português mesmo, escrevo tudo errado. Ali, deixo a minha cabeça fluir e só vou escrevendo. Depois eu pego esse textão, eu jogo na IA com um prompt, pedindo para ela corrigir os erros de português e colocar todo esse texto numa estrutura de carrossel. Então, o chat vai pegar esse texto, vai corrigir ele e vai colocar separadinho o texto que vai em cada slide. Então, slide 1, o texto X, slide 2, enfim. E eu peço para ele também resumir esse texto de uma forma como é que eu posso explicar para vocês? De uma forma simples, sem mudar as minhas palavras. Então, ele vai resumir sem deixar aquelas palavras chatas e clássicas de que tu consegue ver de longe que o post foi feito com o ChatGPT. Então, eu peço para ele resumir sem mudar as palavras que eu já escrevi. Então, é o mesmo texto que eu escrevi, só que resumido em frases curtinhas. Então, eu nunca deixo um textão no slide do carrossel. Então, eu peço para ele separar ali 2, 3 frases no máximo do máximo, para que eu possa subir depois para o design e ficar ok. Então, eu dei um gancho muito bem criado, sem ser aqueles ganchos chatos. Eu escrevo o conteúdo antes, depois eu subo para IA corrigir, para não ir com erro de português. E depois eu reviso tudo isso que a IA já escreveu, antes de partir para o design em si. Então, depois de corrigido, eu ainda corrijo de novo, porque às vezes acontece do chat colocar algumas palavras ali bem genéricas que tu vai olhar e fica tipo, nossa, eu não falo isso no meu dia a dia, então não faz sentido pôr. E daí depois sim, eu vou para a parte da criação dos designs. Para finalizar, nessa parte da criação dos designs, o que facilita a minha produção é que eu já tenho modelos pré-prontos. Então, eu tenho uma identidade visual bem definida e todos os meus posts, eles têm o mesmo padrão visual. Então, eu já tenho a estrutura ali, eu só vou trocando os títulos, muda a posição, troca a foto de fundo, mas a estrutura segue a mesma. E eu uso esse princípio também na construção dos meus templates. Então, tu pode usar template desde que tu saiba adaptar, e eu ensino isso na plataforma depois que tu adquire o pack. Sabe utilizar, adapte pro teu jeito e para o teu estilo visual, que vai ficar tudo certo. Tu vai manter ali um padrão de postagens. Eu já tive alunas que tiveram muitos resultados positivos depois que compraram os templates, porque criaram mais rápido, produziram mais rápido. E eu uso esse princípio também para criar os meus posts, usando a minha base ali pré-pronta. Então, que nem eu falei para vocês, eu separo um dia para criar todos esses designs. Se eu não consigo criar tudo num dia, porque às vezes não dá tempo, às vezes não consegue, às vezes não flui a criatividade, eu deixo todas as capas prontas, que é o que me demanda mais tempo, e depois, durante a semana, eu vou colocando as páginas nos carrosséis. Eu, como designer, preciso caprichar muito nas capas, porque é o que a pessoa vai bater o olho ali e vai ver.
Então, se tu for designer também, tu pode adaptar toda essa narrativa, toda essa construção de conteúdo, mas se tu não for, tu precisa entender que nem sempre teu conteúdo vai precisar ser super elaborado, mas nós, como os designers, a gente precisa mostrar nosso trabalho na prática. Então, nossos posts sim precisam ser bem feitos, bem construídos e bem escritos também, por mais que a gente não construa o texto ali, o conteúdo em si da arte para os clientes. Os clientes nos mandam pré-pronto, mas a gente precisa passar esse conhecimento também para produzir para a gente e para passar essa experiência para os clientes. Depois de tudo isso feito, eu posto no Instagram e também posto no Pinterest. Eu posso trazer um outro conteúdo contando para vocês como tá sendo a minha experiência no Pinterest, porque assim, está sendo muito boa. Eu tenho recebido muitos pedidos de orçamento de lá e a maioria das minhas seguidoras do Insta já me viram lá no Pinterest. Eu tô assim, eu tô que nem o Július. Aonde você for, eu vou estar lá, porque eu estou presente em várias redes sociais e esse é meu objetivo, ficar na mente das pessoas. E se tu usar isso também, com certeza tu vai conseguir crescer. Eu comecei a produzir conteúdo com frequência quando eu tinha mais ou menos 7.000 seguidores. Antes disso, eu produzia conteúdo, só que não todos os dias e às vezes 2 vezes no dia. Hoje eu produzo conteúdo todos os dias e algumas vezes 2 vezes no dia. E eu já tô com 14.000 seguidores até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo e tenho posts super viralizados. Já fui notada por grandes players no mercado que me citaram em aulas dele e as minhas seguidoras me enviaram: "Amanda, tu foi citada na aula da fulana" e tudo mais. Então, estar na mente das pessoas é necessário e tu precisa ter um visual marcante para isso, mas tu também precisa saber a construção da estratégia por trás para ti ter isso. Então, espero que tu tenha gostado desse vídeo e se tu gostou, deixa o like e comenta aqui embaixo qual o próximo tema que tu gostaria de aprender comigo ou gostaria de ver aqui no canal. Tchau!